Olá pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês alguns dados importantes sobre outro problema muito sério que muita gente não dá importância, mas é de uma importância incalculável, que é o alcoolismo. O alcoolismo, você pode resumir isso facilmente como o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. É uma definição muito simples e não muito didática para você mostrar para pessoas o quanto isso é importante. Alcoolismo, na realidade, é uma doença crônica primária com fatores ambientais, psicossociais e genéticos, frequentemente progressiva e fatal, e caracterizada pelo descontrole relacionado à bebida alcoólica. Além de utilização frequente e contínua, o indivíduo, apesar de ser alertado quanto às consequências futuras, levando ao comprometimento do pensamento e notável negação, o indivíduo continua usando álcool sem dar importância nenhuma para esses aspectos muito relevantes. Então eu vou mostrar que isso é tão importante que nos Estados Unidos as causas de morte de doenças passíveis de prevenção, ou seja, elas não existiriam se a gente pudesse prevenir isso. Em primeiro lugar, eu já tenho com vocês compartilhado o aspecto principal. Número 1, tabagismo. Número 2, infelizmente, obesidade. E em terceiro, o alcoolismo. Ou seja, nos Estados Unidos, o tabagismo mata cerca de 500 mil pessoas por ano. E o alcoolismo, em terceiro lugar, mata simplesmente 100 mil pessoas por ano nos Estados Unidos. Vamos ver as complicações do alcoolismo. Começa com o sistema nervoso. Então ele provoca uma intoxicação cerebral. Mesmo quando o indivíduo para de usar bebidas alcoólicas, ele ainda tem complicações do sistema nervoso, que é a síndrome de abstinência, que a gente vai conversar daqui a pouco. Por quê? Tem comprometimento do cognitivo, ou seja, o indivíduo não pensa direito, degeneração cerebelar e uma neuropatia, ou seja, uma doença dos nervos periféricos. Então a evolução dos sintomas após alguns dias de abstinência, aquele indivíduo que é alcoólatra, mesmo ele parando, ele começa a ter tremor, ansiedade e insônia. Se não suficiente, ele tem alucinações, pode ter até convulsões e o famoso delirium tremens. O indivíduo acorda com as extremidades, principalmente as extremidades superiores, tremendo, que é o famoso delírio tremens. E ele vai para o bar, toma a primeira talagada, interessantemente e lamentavelmente ele melhora do tremor. Complicações relacionadas do alcoolismo ao sistema vascular. Infelizmente, arritmias cardíacas, uma cardiomiopatia crônica. O álcool vai lesando a musculatura cardíaca e deixando cada vez mais insuficiente, ou seja, incapaz de provocar o bombeamento do sangue, ou seja, a única função do coração realmente é bombear sangue. Aliás, eu não sei por que os namorados oferecem o coração para a namorada, porque não serve para nada, a não ser bombear sangue, certo? Então vamos lá. Esse é um esquema do coração normal, e isso aqui é o coração do bêbado, ou seja, uma cardiomiopatia dilatada. Ele perdendo a sua função de contração, ele fica dilatado e cada vez mais insuficiente, ou seja, ele não é capaz de cumprir a sua função básica. Também um esquema tirado do livro de patologia do professor Robbins, muito interessante. E para quem não acredita, isso é uma foto mostrando o grau de dilatação que o indivíduo pode ter do coração. Ou seja, o coração está bastante aumentado, essa cavidade costuma ser bem menor. O que é isso? Uma cardiomiopatia alcoólica, provocada pelo uso excessivo de bebidas alcoólicas. Não para por aí, porque o sistema gastrointestinal também sofre. Vamos começar pelo fígado. Um fígado gorduroso, que a gente chama de esteatose hepática, uma hepatite provocada pelo consumo de álcool, chegando até a cirrose. Como é que isso acontece? Você tem um indivíduo com um fígado normal, se ele fizer uma exposição aguda, ou seja, ele tomar aquele porre de bebida alcoólica, ele pode provocar uma inflamação
no fígado. E se esse abuso foi uma vez só, ele não bebe durante muito tempo, ele fica, ou seja, em abstinência. Se o indivíduo parar de beber, ele pode ter um fígado normal novamente. Diferente daquele indivíduo que tem uma exposição crônica, e ele começa a ter o que a gente chama de alteração gordurosa, o fígado gorduroso, porque ele começa a ter fibrose vascular, entendeu? E se esse hábito de tomar bebida alcoólica continuar, ele pode ir para o grau de cirrose, ou seja, com fibrose e nódulos hiperplásticos, que todo mundo já ouviu falar que o indivíduo pode ter cirrose hepática. Nada mais do que você ver essa imagem, o fígado fica todo cheio de nódulos, porque em volta desses nódulos tem fibrose, em volta dos nódulos tem fibrose, que é secundária à morte das células e que são substituídas por tecido fibroso que não tem atividade nenhuma. Então o indivíduo passa a desenvolver o que a gente chama de hipertensão porta. Aumenta muito a pressão na veia porta, de maneira que ele vai ter um monte de problemas, que vai de encefalopatia hepática, complicação da função cognitiva, má nutrição, porque ele não consegue se alimentar direito, começam a aparecer pequenos vasos na pele, que a gente chama de spider, quer dizer, aranhas vasculares. O indivíduo começa a ter também varizes esofágicas, e isso pode sangrar tanto e levar o indivíduo à morte, ou seja, pelo sangramento das varizes esofágicas. Desenvolve o aumento do baço e principalmente ascite, ou seja, ele fica com uma grande quantidade de líquido no abdômen, que pode ser vista até pelo olho nu. O que é isso? É ascite. É uma hora que o alcoolismo realmente já está no fim, certo? Não dá para confundir esse grau de distensão. É muito bem explorada pelo famoso humorista Chico Anísio, quando ele criou a personagem do boneco. A personagem do boneco criada pelo Chico Anísio é exatamente isso aqui. É lógico que eles colocam o artista com uma barriga invejável. Não para aí. Você pode ter esofagite, gastrite, pancreatite aguda e crônica. A pancreatite aguda do alcoólatra é uma situação bem grave, internação, e também com chance de falecer desse tipo de coisa. Câncer de vários segmentos desse sistema também são provocados pelo alcoolismo. E o alcoolismo também tem alterações no sistema nervoso. Uma certa fase o indivíduo pode ficar deprimido, ansioso, chegando até ao grau de suicídio. Psicossociais são indivíduos violentos, bem sujeitos a cometer crimes, acabam usando também drogas ilícitas. Grande causa de desemprego também é o alcoolismo e, logicamente, problemas legais com essa doença chamada alcoolismo. Até mais, pessoal.